uma cidade do século XIX, com a abastada presença da exploração da mão de obra escrava. Muitos historiadores apontam em suas pesquisas, já nos primeiros momentos após a emancipação do município, a predominância dessa ocupação na região. Vejamos então o que diz a historiadora Aparecida de Fátima Tavares. Por volta de 1855, Juiz de Fora se destacava como maior produtora de rubiácea mineira, utilizando fundamentalmente o trabalho servil. Em 1853, contava com 16.428 escravos. Em 1865, cerca de 2/3 da população local compunha-se de cativos. O principal produto agrícola era o café. Em 1886, o número de indivíduos escravizados era de 20.905, o que nos permite constatar que esse tráfico, esse comércio, seja ele advindo de uma movimentação interprovincial ou intermunicipal, foi bastante firme e existente até os momentos nas vésperas da abolição. O que significa que Juiz de Fora é uma cidade de raiz negra, é uma cidade negra desde a sua gênese. Isso são muito importantes para a gente pensar como é que se configuraram essas cidades negras, né? Que é o mote do nosso encontro de hoje. E eu acho que cada vez mais, à medida que as pesquisas avançam, à medida que elas se multiplicam em várias outras cidades do país, a gente vai percebendo os alinhavos que existem entre todos esses espaços, esses territórios negros, que estão sendo construídos, né, como cidades apartadas, como cidades controladas, e marcadas pelo racismo, desde o período colonial até o século XXI. Né? Seria muito bom se a gente tivesse hoje para falar só sobre os alinhavos e as continuidades entre essas cidades negras como algo a ser celebrado, algo a ser comemorado, mas, infelizmente, a gente tem ainda uma continuidade, né, na verdade, da construção do racismo, do emaranhado de restrições à circulação de pessoas, restrições às formas de trabalho nessas várias cidades negras em que a gente habita e nas outras cidades negras que a gente pesquisa quando olha, né, para a história. A população que povoou essa região, a população oriunda dos portos do Rio de Janeiro e São Paulo, população considerada origem banto. E dessa origem banto é que essa região do Vale do Paraíba, de toda a bacia do Rio Paraíba, é que veio realmente ocupar essa região. Aí a gente cita além Paraíba, Paraíba do Sul, tem o Sul Fluminense em geral, mas aqui para Minas Gerais, isso também, essa verdade foi uma constante. A população migrou com muita frequência e depois, com o surgimento das grandes fazendas de café, aqui na região da Mata Mineira, que é uma macro-região subdividida em vários municípios, essa população negra banta, né, de origem banta, veio formar um contingente expressivo da população aqui nessa região, que Juiz de Fora foi a cidade polo.
Lembrando que a principal rua do centro de Juiz de Fora, a Rua Alfeld, leva o nome do Alfeld, que foi um engenheiro alemão que tem o seu nome ligado à origem da cidade. Então, aqui, a origem da cidade, a gente vê vinculada a esse mito do empreendedorismo alemão. Então, o Alfeld, sendo um engenheiro alemão, dá nome não só à Rua Alfeld, como ao principal parque da cidade, o Parque Alfeld. E, durante muitos anos, a Rua Alfeld foi palco de passeio da dita boa sociedade de Juiz de Fora. Então, ali eles se encontravam, se divertiam, mas não muito longe dali, nós encontrávamos dois espaços muito importantes para a sociabilidade negra. A gente encontrava, então, a Boate Elite, onde vários dos meus entrevistados iam para dançar, o Bar da Sereia, que estava bem pertinho ali da Alfeld, a esquina da Batista, quem conhece o centro da cidade, sabe que é um cruzamento assim bem próximo à Rua Alfeld. Então, os espaços, eles não estavam tão longe assim da frequência, vamos dizer, da dita boa sociedade juiz-forana do início do século XX. O que você pensa quando você escuta a expressão Juiz de Fora Cidade Negra? Construída por negros seria a resposta. Construída por negros. O que a senhora pensa quando a senhora escuta a expressão Juiz de Fora Cidade Negra? Olha, eu não sei, mas seria uma raiz negra? O que você pensa quando você escuta a expressão Juiz de Fora Cidade Negra? Não sei, não faço ideia. É impensável a gente contar a história de Juiz de Fora e ignorar o fato dela ter sido construída e ter sido assentada a partir da exploração da mão de obra dessas pessoas, né? Porque eram elas que estavam nos cafezais na época da escravidão, e vale lembrar que Juiz de Fora possuía a maior população escrava de Minas Gerais na época, e eram elas também a maioria entre aqueles que estavam na base da expansão industrial da cidade, né? E é importante que a gente perceba que a história de Juiz de Fora vai muito além daquela criada em torno da ideia de uma Manchester mineira. Tem toda a discussão nos jornais também da cidade de Juiz de Fora, do seu progresso, da Manchester mineira, do seu processo de industrialização. Alguns a chamam, né, em algumas reportagens, é colocada como a cidade Yankee, né? E essa matéria do Jornal do Comércio de 1912 está falando da questão da regulamentação do horário de trabalho dos operários, das crianças operárias. E quando a gente fala da questão operária em Juiz de Fora, como o termo menor nos remete ao menor, à criança negra, do subúrbio, da comunidade, a gente fala também aqui com relação a Juiz de Fora, da questão operária, a imagem que vem é do imigrante italiano, do imigrante alemão. E quando a gente vai para a pesquisa na documentação, a gente percebe que nas fábricas, na Meurer, na fábrica dos ingleses, na cervejaria, nas oficinas, a mão de obra afro-brasileira também estava presente, né? Então, é necessário resgatar a presença desse afro-brasileiro, que ele também participou na construção dessa sociedade moderna, na construção dessa sociedade industrial, dessa cidade, né? Então, toda essa imagem que se procurou construir de Juiz de Fora, uma cidade moderna, industrializada no final do século XIX e ao longo das primeiras décadas do século XX, né? E é importante construir, né, demonstrar, né, que o braço, né, do afro-brasileiro também participou dessa construção dessa cidade moderna, dessa Manchester mineira. Porque quando estudamos, né, o processo de industrialização, parece que apenas os imigrantes fizeram parte da história do processo de industrialização. E a documentação nos mostra uma outra realidade, né? O afro-brasileiro também participou
Então, várias crianças dos meus processos de acidente no trabalho, né, que sofreram um acidente, né, elas eram afro-brasileiras, eram descendentes, né, dos antigos escravos. O olhar, digamos assim, mais focado, né, nos fazem lembrar da longa história da escravidão e dos eixos estruturadores do sistema escravista: a violência, a negação da humanidade e a exploração do trabalho, né? As falas que trouxeram as notícias de pesquisa, todas elas nos fazem pensar nesses eixos estruturadores do sistema escravista. E também, né, assim como nos fazem pensar nesses eixos estruturadores da violência, negação da humanidade, exploração do trabalho, nos fazem lembrar da presença, desde sempre, da rebeldia, da luta por encontrar brechas de melhor sobrevivência, a afirmação e a criação que essas pessoas escravizadas produziram. Lembrando do primeiro eixo, a gente também recorda, né, que as heranças da escravidão elas têm essa linha de continuidade na história dessa instituição, dessa, enfim, infame instituição que constitui um eixo estruturador da sociedade brasileira, né? Assim, eu citei os conceitos que estruturam a história da escravidão, o sistema escravista e a própria escravidão. De que forma esses eixos vão aparecer nos dias de hoje, né? Lembrando da antropóloga Francine Sayan, que Hebe e eu conhecemos, né, do trabalho dela sobre reparação, para alguns as feridas e os sofrimentos, eles podem ser uma realidade que é vivida e reproduzida por gerações. E um outro elemento importante a ser considerado é que esse sofrimento na história da escravidão não é uma questão individual, é uma questão social, uma questão coletiva, né? É individual, sim, nas dores próprias de cada um, e nas histórias próprias de cada um, mas também é algo que coletivamente é compartilhado e é também transmitido coletivamente. E lembrar, para não esquecer, que a escravidão ela foi uma atrocidade, né? Uma absurda crueldade, mas muito, muito rentável. Então, essas questões, elas também transitam pela discussão de reparação, né? Todos esses nomes essas pessoas importantes, os fazendeiros escravocratas, aqueles que, enfim, construíram a sua riqueza sobre o trabalho de escravizados, eles estão aí dentro desse amplo, não tão amplo quanto o setor dos oprimidos e explorados, mas também um setor considerável de pessoas que obteve sua riqueza e amealhou, né, bens a partir da escravidão. Outro conceito e ideia-chave que essas falas me remetem, né, enfim, além dessas ideias centrais sobre as quais eu falei agora, é pensar a escravidão a partir de alguns temas que vão, evidentemente, desaguar na grande questão da reparação. A escravidão como uma injustiça histórica de longa duração, e que produz uma dívida histórica. Produz uma dívida histórica que é uma dívida histórica do Estado brasileiro, mas que é uma dívida histórica social. As diferentes instituições da sociedade brasileira, vinculadas ou não ao Estado, devem pensar sobre isso e devem produzir uma resposta a isso. Segundo, que essa injustiça histórica ela tem desdobramentos ao longo do tempo. Ela não é a mesma, né, todo o tempo, mas ela traz diferentes formas de expressão ao longo do tempo, né? Então, ela vai desde a história da escravizada que se rebela às crianças, né, após 1871, e enfim, o não oferecimento de oportunidades de educação, né, e de reparação, de indenização por tudo a que foram submetidos aqueles que são os herdeiros diretos dessa condição de descendentes de escravizados e que deles não tiveram, né, a resposta devida às suas necessidades e demandas. E demandas, isso é importante lembrar, tantos os libertos, né, pós as suas alforrias, como
pessoas que, após 1871, se inteiraram do conteúdo dessa legislação, se apropriaram desse conhecimento e reivindicaram aquilo que a própria lei, muitas vezes, já lhes concedera. E é então a partir desses eixos que a gente busca ressaltar a importância da compreensão de uma história do Brasil, de uma história negra, para além dessa perspectiva metodológica que se restringe apenas ao uso de livros didáticos ou fontes escritas, né? É necessário que a gente entenda que as fontes elas estão em vários lugares, né? São várias as possibilidades de compreender melhor essas experiências, e também é muito importante que a gente tenha esse entendimento de que a história ela não é uma representação do passado apenas, mas uma representação da forma como o fluxo contínuo da vida e da construção social ele vai se alterando com o passar do tempo, né? Como isso aí vai caminhando. Então é muito importante que a gente tenha esse dimensionamento de que as fontes tradicionais são, sim, significativas e possuem, né, sua relevância, mas também que a gente entenda que existem outros métodos de pesquisa que nos permitem ter um olhar mais amplo sobre a historiografia. Então, vamos dar uma olhada nisso com quem entende muito bem do assunto. Eu pensei em falar um pouco sobre o arquivo histórico e a importância das fontes. Não sei se o objetivo de vocês, quando me convidaram, era esse também, mas acho que é importante, que eu não posso perder a oportunidade, né? Então, o arquivo histórico de Juiz de Fora, acredito eu, é um dos melhores acervos, né? Tem a guarda de um dos melhores acervos do interior, e eu queria falar rapidamente sobre essa documentação. Então, nós temos documentos desde aproximadamente 1820, a nossa data limite de recolhimento é mais ou menos 1945, é uma data que a gente colocou para recolhimento. Então, nós temos, além da documentação administrativa, a partir de 1853, quando foi instalada a primeira Câmara, nós temos a guarda da documentação criminal, de parte do acervo cível, nós temos a guarda de documentação de cartórios dos livros de juiz de paz, nós temos alguns títulos de jornais, nós temos o Mercantil e o da Tarde. Então, uma documentação que permite uma pesquisa bem ampla e variada sobre os mais diferentes aspectos da história de Juiz de Fora, e em particular sobre a história do negro, né? Então, se a gente fala do século XIX, praticamente toda fonte que nós temos custodiadas, elas se referem às pessoas negras, principalmente aquelas na condição de cativeiro, as pessoas livres, libertas, um pouco mais difícil de acompanhar, mas também é possível. Tentativas de estabelecer essas narrativas da história negra em espaços diversos. Eu sou historiadora há muitos anos na Universidade Federal Fluminense, e eu queria só destacar, antes de começar as experiências, o quanto esses desafios de descolonizar museus, como isso tem chegado aos historiadores, que isso não era a nossa praia, né? A gente escrevia artigos, dava aula, formava professores, se preocupava com a produção historiográfica. E na medida que a transformação da luta social no campo acadêmico e no campo da escola, a partir da 10.639, principalmente, novas demandas vão sendo colocadas aos historiadores. E a 10.639 coloca a história, né, no centro, uma história da cultura, uma história dos africanos e da cultura afro-brasileira no centro do ensino de história. Então, nós fomos cada vez mais chamados, demandas públicas
de levar a pesquisa da universidade para além do ensino na escola, para além do livro didático, para além da formação dos professores, e sim em busca de grandes públicos, de novos públicos. É isso que a gente tem chamado hoje de história pública. E, nesse sentido, é impressionante como a gente veio se colocando. Há uma demanda social por uma outra narrativa, por uma história que invada os espaços. A gente acompanhou isso no mundo recentemente, né, desde 2020, as quebras das estátuas, a mobilização por uma rediscussão dos espaços públicos, que sempre enterram e aterram histórias da população negra, histórias que foram vividas na cidade por uma nova história urbana. Então, bom, estamos, de alguma forma, acho que os historiadores, né, estão conseguindo cada vez mais dialogar com essa demanda pública e tentando ampliar as narrativas de histórias negras para muito além do seu gabinete.